Shalom Adonai a todos. Meus irmãos, eu quero trazer uma reflexão bíblica em primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 16 e o versículo de número 13. A Bíblia diz que Samuel derramou o azeite, o óleo sobre a cabeça de Davi, diante de toda a sua família, e o Espírito de Deus se apoderou dele. É interessante analisarmos que esta consagração de Davi é uma consagração pública diante de seus irmãos, diante da sua família, mas é interessante analisarmos que a Bíblia Sagrada nos revela em 1 Samuel, capítulo de número 13, versículo de número 14, que Deus falou a Samuel que tinha escolhido um, que era segundo o seu coração. Perceba que Davi trabalha como pastor de ovelhas e na sua casa, em Israel, ninguém sabia que Davi era escolhido. É bem verdade que no capítulo de número 16 e o versículo de número 13, Davi é ungido diante da sua família. Mas o que está acontecendo aqui é uma escolha pública diante da sua família. Porém, Davi já era escolhido por Deus antes da sua família o reconhecer ou ficar ciente da sua escolha. Então aprenda algo interessante. Deus escolheu algumas pessoas e essas pessoas ainda não são conhecidas, mas não é pelo fato de você não ser conhecida que você não é escolhida por Deus. Davi estava no campo apacentando as ovelhas do seu pai e de repente apareceu um urso, apareceu um leão, tentou arrebatar as ovelhas e ele foi contra eles e os venceu. Quero frisar aqui que alguns ursos em pé chegam até quase 3 metros de altura. E é bem verdade que a Bíblia Sagrada nos revela que Davi no anonimato, Davi no escondido no campo, o campo fala de ausência de pessoas, onde pessoas não veem, e o que as pessoas não veem, elas não podem reconhecer. Davi vence um urso e vence um leão. É bem verdade que você tem vencido algumas guerras, você tem vencido algumas lutas, você tem vencido alguns leões da vida, alguns ursos da vida, e ninguém vê, ninguém te reconheceu, mas não te preocupes não. Continue vencendo leões, continue vencendo ursos no anonimato, onde ninguém te vê, pois Deus está contemplando, Deus está te vendo. E toda essa experiência que você está tendo no oculto é para Deus te exaltar. É Deus te preparando para a oportunidade que vai chegar. Diz a Bíblia Sagrada que houve um confronto dos filisteus contra Israel e um Golias, filisteu, de aproximadamente 3 metros de altura, afronta Israel. Ele pede alguém para lutar contra ele durante 40 dias, pela manhã, pela tarde. Então, pense comigo aqui rapidamente. O exército de Israel, ele tem 80 oportunidades de se destacar. Os soldados têm essa oportunidade. A força de Israel, que é o seu exército, tem essa oportunidade, mas nenhum deles estavam preparados. Porque a oportunidade é triunfada quando ela encontra a preparação. Davi estava preparado. E quando introduziram Davi na presença do rei Saul, o rei Saul, que era um cabra acostumado a vencer guerras, já tinha vencido os filisteus, já tinha lutado com os filisteus, já tinha vencido os amalequitas, já tinha vencido Naás, os amonitas. E Saul, que era um cara experiente, olhou para Davi e disse assim: rapaz, tu não pode ir contra ele porque tu é moço e ele é guerreiro da sua mocidade. Perceba que Saul exalta ao adversário de Davi, porque com certeza ouvia falar da sua fama, da fama de Golias, porém não conhecia Davi. E este é o mal das pessoas, de não nos conhecer. Elas não sabem que quando ninguém nos vê, estamos vencendo grandes lutas. Elas não sabem que quando ninguém nos vê, estamos vencendo guerras que elas estão temendo no presente delas. E Davi disse: olha, Saul, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai e de repente apareceu um urso, apareceu um leão.
e eu os venci. E o mesmo Deus que me deu vitória lá é o Deus que vai me dar vitória aqui. É Deus dizendo que Ele me preparou ali no campo, quando ninguém viu, para me fazer triunfar aos olhos de muita gente. Então escute aqui, irmãos. A Bíblia diz que Saul colocou as suas armaduras em Davi, mas Davi não quis, porque as armaduras de Saul identificavam Saul. Eu não preciso ser Saul para vencer as minhas guerras. Eu não preciso ser ninguém para me destacar no meu ministério. Eu não preciso imitar pregadores famosos, cantores famosos, para me vencer as minhas guerras, as minhas lutas, ter sucesso. Não precisa isso. Eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser. E a Bíblia Sagrada diz que ele tirou aquela armadura, pegou 5 pedras lisas do ribeiro, essas pedras lisas que estavam no vale de Elá. Perceba que a guerra estava travada e passava no meio do vale. O vale tinha um ribeiro chamado de Vale de Elá. Era um pequeno rio que tinha pedras e ninguém conseguiu perceber as pedras. Davi percebe o que ninguém percebe. Davi valoriza o que ninguém valoriza. Agora acredite, quando Davi está prestes para lutar, nem o rei acredita nele, os seus irmãos não acreditam nele, o exército de Israel não acredita nele. Mas e daí? É eu que tenho que acreditar nas experiências que Deus me deu. Eu tenho que acreditar no meu chamado, eu não dependo de outras pessoas. Davi pega a pedra, lança em Golias. Golias cai por terra, ele triunfa. E as mulheres começam a cantar. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Te lembra do passado? De um urso de aproximadamente 3 metros pode chegar? Davi já estava acostumado a vencer guerras e ninguém via. Mas agora foi o tempo de Davi vencer e Deus o exaltar, de Deus o mostrar para o mundo, de Deus o mostrar para Israel. O menino Davi está vencendo e dando vitória para aqueles que acreditavam que ele não podia. Deus vai te usar para dar vitória, até mesmo para aqueles que não acreditam que você conseguiria. Fica na paz. Shalom Adonai. É rápido, é curto, para não enfadar os irmãos. Prometo estar postando mais vídeos para nossa edificação no meu canal, no YouTube. Amém. Shalom Adonai. Fique na paz.